Continuando, bom dia pessoal. Continuando aqui onde a gente parou, 1840, né? Pessoal, eu queria dizer para vocês que assim que o Brasil é tornado independente, uma das coisas principais a ser pensada é na Constituição, porque as leis que tinham aqui até então eram as leis de Portugal. Mas agora Dom Pedro ele convoca a Assembleia, né? E aí essa Assembleia vai fazer uma Constituição. Essa Constituição ela não é aceita por Dom Pedro I, que Dom Pedro I manda prender, né, os congressistas e outorga uma Constituição. Essa Constituição ela é outorgada, pessoal, em 1824, a primeira Constituição do Brasil. Os brasileiros, né, eles não veem com bom olho essa Constituição porque ela tinha um poder chamado poder moderador, que era um poder que o imperador Dom Pedro I tinha a soberania, ele decidia tudo, ele era tipo um ditador com essa Constituição. Outras coisas que deixaram Dom Pedro I mal visto com os brasileiros foi a perda da Cisplatina. Perca da Cisplatina. A Cisplatina era uma provínciazinha que tinha aqui, tipo um estadozinho que tinha aqui no sul do Brasil, entendeu? Que o Brasil acabou perdendo esse território. E hoje, pessoal, esse território é o Uruguai, certo, pessoal? Então o Uruguai ele já foi parte do Brasil e não é mais. Dom Pedro I perdeu o Uruguai. Isso deixou Dom Pedro I bastante mal visto perante os brasileiros. O assassinato também de Libério Badaró, que era um jornalista, que esse Libério Badaró ele falava muito mal de Dom Pedro I no jornal. Se não me engano era Aurora Fluminense, o nome do jornal que ele trabalhava. E também o fuzilamento de Frei Caneca, um padre, né, um frei, né, que ele lutava pela uma independência da parte ali do Nordeste, a Confederação do Equador, e esse Frei Caneca ele foi fuzilado. Então isso tudo foi situações que deixaram Dom Pedro I muito mal visto, e aí culminou na saída dele em 1831, como a gente já viu, deixando aqui o seu filho Dom Pedro II, como a gente já viu, que de 1831, por ele ter apenas 5 anos de idade, até 1840, o Brasil vai ser governado por regentes, pessoas que vão governar no lugar do imperador menor de idade, né? Criança, para falar a verdade. Então a gente tem uma regência trina permanente, trina provisória, uma regência trina provisória. Depois a gente tem uma regência trina permanente. Depois a gente tem uma regência trina una permanente e uma outra una. Ou seja, nós temos a primeira trina, certo? Primeira trina provisória, sabe? Primeira trina provisória, ou seja, por 3 pessoas provisoriamente. Depois nós temos uma segunda trina também provisória, 3 pessoas, certo? Depois nós temos uma primeira una com um só cara. E depois nós temos uma outra una, entendeu? Araújo Lima e Padre Antônio Diogo Feijó, que vão governar o Brasil nessa una permanente. Nesse período aí, cara, é muito interessante as revoltas, certo, pessoal? As revoltas desse período aí. Nesse período aí nós temos a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, foi a maior de todas. Nós temos a Cabanagem, foi no Pará, a Sabinada na Bahia, a Balaiada foi no Maranhão, tá, pessoal? Isso aí nós temos essas revoltas que foram todas revoltas do período regencial. A Cabanagem, Sabinada, Balaiada, vou escrever para você. Farroupilha no Rio Grande do Sul por causa do preço da charque, tá? Cabanagem lá no Pará, pessoal pobre que morava em cabana. Sabinada na Bahia, o líder da situação era Dr. Sabino, por isso que a Sabinada mantinha correlações com a Farroupilha. E a Balaiada do Maranhão, de um tal de João Balaio, que fazia balaio lá no Maranhão junto com as pessoas, com os maranhenses lá. Entendeu? Com esse período aí, pessoal, no final de 1840, no caso, o Dom Pedro I tinha 15 anos incompleto, ou seja, 14 anos em algumas coisas. Então foi declarada a maioridade dele e ele passa a governar o país. Ele passa a governar o país sob um regime parlamentarista, entendeu? Esse regime parlamentarista ele dura algum tempo, depois é estabelecida a autoridade do monarca, ele passa de fato a governar o Brasil. Então Dom Pedro II ele vai governar o Brasil por um período muito grande, ele vai de 1840 até 1889,
um período bem estável, que o Brasil não conhece assim grandes problemas, entendeu? Ele é deposto depois pelos republicanos, né? Nesse período aqui vem o fim da escravidão, todas essas situações aqui da questão negra, vem toda dentro do período do governo de Dom Pedro II, que depois ele é deposto em 1889 e entra o período republicano. Nós temos os presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Importante salientar, pessoal, nesse período aqui de Dom Pedro II, a Guerra do Brasil contra o Paraguai, em 1864.